Estimados fiéis, com a festa de hoje, a Santa Mãe Igreja nos convoca não para uma simples comemoração, mas para uma batalha. Sim, uma verdadeira batalha, pois a festa de Cristo Rei, instituída pelo Papa Pio XI, não é apenas um adorno no calendário litúrgico, mas ela é o estandarte de guerra agitado contra a apostasia moderna. É o grito de aclamação do único e legítimo soberano de um mundo que se ajoelhou diante de ídolos de barro e de fumaça. Nós nos reunimos aqui sedentos da sã doutrina, como náufragos que alcançaram terra firme após terem sido açoitados pelo temporal de males e aflições que varre o nosso tempo. Todos nós viemos de um mundo que, tendo bebido o veneno do modernismo, agoniza. Um mundo que se declara adulto, emancipado, livre. Mas livre do quê? Livre de Deus e, portanto, escravo de tudo mais. Quais são os males do mundo atual à luz do que os papas nos ensinaram? E o que nós devemos fazer, nós católicos, para não sermos condenados juntos com o mundo, para sermos o sal da terra e a luz do mundo? Os romanos pontífices, desde o século XIX, como vigias fiéis, eles viram a fumaça no horizonte e nos avisaram da tempestade que se formava. A doença do mundo moderno não é um conjunto de problemas isolados. É uma única e grande rebelião, uma metástase de erros que brotam de uma única raiz envenenada, que é a negação da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que o Papa Pio XI chamou de a peste do laicísmo. A pretensão satânica de construir a cidade dos homens como se Deus não existisse. Vejamos, caríssimos fiéis, as cabeças desta hidra, os erros que os papas condenaram e que hoje nós respiramos como o ar poluído de nossa cidade. O primeiro erro, o pai de todos os erros, é o naturalismo e o racionalismo. É a declaração de independência do homem em relação a Deus. Os sílabos do Papa Pio IX condena aquela proposição que diz: a razão humana é o único árbitro do verdadeiro e do falso, do bem e do mal. Nós vemos isso hoje por toda parte. Na ciência, que se pretende a única fonte de verdade, ridicularizando a revelação. Na moralidade autônoma, onde cada um se torna o seu próprio papa, decidindo o que é certo e o que é errado. O homem moderno não busca mais a verdade, ele a cria. Ele não obedece mais à lei, ele a inventa. É a repetição do pecado original da serpente que diz: sereis como Deus. Desse orgulho brota o segundo erro, o indiferentismo religioso. O Papa Gregório XVI, na encíclica Mirare Vos, chamou de perversa teoria. É a ideia, hoje tão comum, de que todas as religiões são caminhos igualmente válidos para a salvação. Grande mentira sedutora, caros fiéis. Nós vemos no sincretismo que mistura Jesus Cristo com os ídolos pagãos. Nós vemos no falso ecumenismo, que silencia as verdades dogmáticas em nome de uma paz humana. Nós vemos-la em certos movimentos que, por vezes, valorizam uma experiência sentimental e subjetiva acima da adesão integral à fé, única e verdadeira da Igreja Católica, fora da qual não há salvação. Movimentos que dão ênfase na experiência pessoal e emocional, gerando então a tendência de buscar experiências religiosas marcadamente emocionais e subjetivas como o centro da vida da fé, em detrimento da doutrina e da tradição sacramental da Igreja, ou ainda colocar manifestações extraordinárias como norma,
buscando a valorização de dons extraordinários como se fossem sinais ordinários e necessários da ação do Espírito Santo na vida de todos os fiéis. Ou ainda, o famoso batismo no Espírito Santo como uma experiência distinta e posterior aos sacramentos do batismo e crisma. Do ponto de vista tradicional, os sacramentos da Igreja já conferem o Espírito Santo, não havendo a necessidade de um segundo batismo. A verdade é exclusiva para os fiéis. Jesus Cristo não disse: eu sou um dos caminhos, mas ele disse que eu sou o caminho, a verdade, a vida. O terceiro erro é o liberalismo e as suas falsas liberdades. E esse é o erro político por excelência. O Papa Leão XIII, em Libertas Presidentissimo, e Gregório XVI nos ensinaram a distinguir a verdadeira liberdade da licença. A verdadeira liberdade da licença. Eles nos falam de uma falsa liberdade de consciência, que não é o direito de seguir a Deus livre de coação, mas um pretenso direito ao erro. Um direito de escolher qualquer religião ou mesmo nenhuma. Isso é um delírio, diz o Papa. E nós vemos os seus frutos amargos na legalização do aborto, da eutanásia, das uniões sodomíticas. Tudo em nome de uma consciência que se tornou soberana sobre a lei de Deus. Eles nos falam de uma falsa liberdade de imprensa, falsa liberdade de expressão, que não é o direito de propagar, o direito que os meios teriam de propagar a verdade, mas é uma espécie de licença para vomitar doutrinas monstruosas e um sem número de erros que corrompem a juventude e envenenam a sociedade. Olhemos para a internet, para a televisão, para as universidades, tornaram-se cátedras de blasfêmia e imoralidade protegidas pela bandeira de uma liberdade limitada. Eles nos falam também, os papas nos falam de uma falsa soberania popular. A ideia revolucionária de que toda autoridade vem do povo. Grande mentira. O apóstolo São Paulo é claro: non est potestas nisi a Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. Ao chegar a essa origem divina, o Estado moderno perdeu a sua legitimidade. Tornou-se um leviatã sem alma, que já não serve ao bem comum ordenado à salvação eterna, mas aos caprichos da maioria, ou à tirania de lobbies ocultos. E dessa anarquia liberal para os católicos nasceram dois filhos monstruosos: o capitalismo selvagem e o socialismo ateu. Leão XIII, na Rerum Novarum, denunciou um sistema econômico que, esquecido de Deus, transforma o trabalhador num escravo e o salário num instrumento de opressão. Ele viu uma facção extremamente rica que impunha um jogo pouco menos que serviu a uma infinita multidão de proletários. São palavras do Papa Leão XIII. E como reação a esse mal, surgiu um mal ainda pior, o socialismo, e então no seu ápice, o comunismo. Pio XI, na Divini Redemptoris, o chamou de intrinsecamente perverso. Ele promete um paraíso na terra, mas entrega o inferno. Ele prega a igualdade, mas impõe a mais brutal tirania. Ele fala de fraternidade, mas vive da luta de classes, do ódio e do sangue. E aqui nos caros fiéis nós devemos ser claros: uma corrente muito forte de certa teologia que enxerga o mundo apenas pela lente do conflito, que transforma Jesus Cristo num ativista político, e a politização excessiva da fé. Isso não é nada mais do que uma tentativa monstruosa, diabólica, de batizar o marxismo, de infiltrar a luta de classes dentro da igreja, de transformar a cruz de Cristo num instrumento, esse grande instrumento de salvação eterna, numa foice e martelo para a revolução temporal. É uma traição a Jesus Cristo e aos pobres, a quem oferece pedras em vez de pão e ódio em vez de caridade.
Esses, caros fiéis, são problemas do mundo, não são problemas meramente políticos ou econômicos, mas são problemas teológicos. O mundo está doente porque destronou o seu rei. Diante desse diagnóstico assustador, a pergunta que ecoa em cada coração de um cristão: o que eu devo fazer para não ser condenado junto com o mundo? Como devo levar então a minha vida? A resposta dos papas é um programa de vida, uma restauração espiritual e social. A resposta é restaurar todas as coisas em Cristo. E essa restauração deve começar em nós, para depois se expandir para o mundo. Primeiro, que Cristo reine em nossa inteligência. Nesse tempo de confusão, o primeiro dever do católico é formar-se, deixar de lado a preguiça intelectual. O Sílabus, por exemplo, não é uma peça de museu, mas é um farol que nos indica o caminho a ser seguido. As encíclicas não são para especialistas, elas são o pão cotidiano da mente católica. Nós devemos estudar o catecismo sem ambiguidades. Catecismo romano, catecismo de São Pio X. Nós devemos ler e meditar esses grandes documentos papais que eu vos apresentei. Submeter a nossa inteligência com humildade e sem reservas ao magistério infalível da Igreja. Rejeitar a mentalidade liberal que filtra a fé através do seu juízo privado. A nossa fé não é um sentimento, não é algo que brota de nós, mas é a adesão da nossa inteligência à verdade revelada por Deus e proposta pela Igreja. Segundo, que Cristo reine em nossa vontade. A formação intelectual é inútil sem uma santificação da vontade. A vida de um católico deve ser radicalmente diferente da vida de um pagão. Como nos ensina o Pio XI, na 40º ano, a restauração da sociedade exige a reforma dos costumes. E como isso acontece? Como vamos reformar os nossos costumes? Primeiro, pela vida sacramental. A nossa força vem de Cristo e devemos buscá-la sem cessar. Embora eu esteja aqui apenas uma vez ao mês para lhes oferecer os sacramentos, a vida de santidade é uma jornada diária. Como podem viver isso, então? Primeiro, através de uma sincera luta contra o pecado, examinando a consciência todas as noites e fazendo um ato de contrição. Segundo, cultivando o desejo ardente pelos sacramentos através da oração. Preparar bem a vossa confissão ao longo do mês para que ela seja verdadeiramente frutuosa. E anseiem pela Eucaristia, para que ao recebê-la com uma máxima devoção, de joelhos e na língua, reconhecendo a majestade real ali presente, vocês recebam uma corrente de graças que os fortalecerá até o próximo encontro. Terceiro método para nós, terceiro ponto para fortificarmos então a nossa vontade, para convertermos a nossa vontade, vida de oração e penitência. Na encíclica Divini Redentores, o Papa nos recorda as palavras do próprio Senhor. Ele diz: esta espécie de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O mundo, caros fiéis, está possuído por uma legião de demônios ideológicos que buscam nos afastar da verdade e do amor de Deus. Mas nós não estamos indefesos. A nossa arma é a oração, especialmente o Santo Rosário em família, e a penitência que se manifesta no sacrifício, na mortificação dos sentidos e no jejum. Muitos de vocês aqui presentes enfrentam a ponte, o trânsito do norte da ilha ou a via expressa todos os dias. Em vez de se expressar com um rádio ou com a demora, por que não rezar o mistério do terço nesse tempo? Oferecer esse mistério por aqueles que estão impacientes nos trânsitos ao seu redor. É transformar então um momento de estresse em um momento de graça. Um sacrifício poderosíssimo, fazer o propósito de não reclamar do vento sul, do trânsito na 401. Cada vez que a vontade de reclamar vier, fazer então uma pequena oração, chamada jaculatória, no lugar de reclamar, dizendo, por exemplo, meu Jesus, misericórdia.
No ambiente de trabalho, no grupo de WhatsApp da família, decida não participar de fofocas ou de conversas que denigrem a imagem de alguém. Quando o assunto surgir, mude de tema discretamente ou simplesmente não acrescente lenha na fogueira. Um outro modo é o desapego dos bens terrenos. Em uma sociedade consumista, o católico deve viver com modéstia. Os papas nos advertem contra o luxo e a sede insaciável das riquezas. O mais rico tem o gravíssimo poder de dever de usar os seus bens supérfluos para a caridade e para o bem comum. O mais pobre tem de suportar a sua condição com paciência, sem inveja, colocando a esperança nos feitos eternos. Esses são os meios para a santificação da nossa vontade. Terceiro, então, segundo é que Cristo vivesse nossa vontade através dos meios que eu vos disse. Terceiro é que Cristo reine na nossa família. A família é a célula-mãe da sociedade. Se a família for cristã, a sociedade será cristã. Leão XIII falou muito na encíclica chamada Arcanum Pio XI, em Classico Nubis. Eles nos dão o plano divino do casamento. O matrimônio, primeiramente, é sagrado e indissolúvel, ordenado primariamente a procriação e a educação da prole. Rejeitemos a praga do divórcio e a mentalidade contraceptiva, que é um pecado mortal. Sede generosos em acolher os filhos que Deus vos envia. A hierarquia familiar deve ser respeitada. O marido como chefe é a imagem de Cristo e a esposa como coração é a imagem da igreja. E os filhos submissos e obedientes. A revolução feminista destruiu essa ordem querida por Deus. A educação dos filhos é um direito e dever gravíssimo dos pais que nenhuma autoridade pode usurpar. Deveis ser os primeiros mestres da fé para os vossos filhos. Hoje, essa missão é ainda mais urgente. Nós não podemos ser ingênuos. Muitas escolas se tornaram campos onde se semeia a confusão, o laicismo e ideologias contrárias à lei de Deus, com o objetivo de formar cidadãos para um mundo sem Cristo. Portanto, a responsabilidade dos pais é imensa. É conhecer o que os filhos aprendem, conversar com eles, corrigir os erros com caridade e firmeza, e, acima de tudo, fazer do vosso lar uma fortaleza de fé, onde a verdade é amada e defendida por todos, inclusive pelos pais. E quarto, finalmente, que Cristo reine então na nossa sociedade. Aqui está o grande escândalo para o mundo moderno e o ponto central dessa festa. Nós católicos não podemos nos contentar com um Cristo que reina apenas nas sacristias. Ele deve reinar nas leis, nos parlamentos, nos tribunais, nas escolas, nas artes, na economia. São Pio X e Pio XI nos chamam então a um apostolado. Sois vós que deveis levar Cristo para o meio do mundo. O trabalhador católico deve ser apóstolo no sindicato, mostrando que a igreja não é inimiga dos trabalhadores, mas sua única e verdadeira defensora. O empresário católico deve ser apóstolo na sua empresa, praticando a justiça social, pagando um salário familiar justo, tratando seus empregados como irmãos em Cristo e não como peças de uma engrenagem. O político católico deve lutar sem medo e sem concessões para que as leis da nação se conformem às leis de Cristo. O agricultor deve ser um apóstolo em sua lavoura, deve ver em cada semente um ato de esperança e em cada colheita um dom da providência, cultivando a terra e sendo um guardião da criação que Deus lhe confiou. O médico e o profissional de saúde em geral devem ser apóstolos da vida nos hospitais e clínicas. Em um mundo que promove o descarte, eles devem ser a muralha que defende os inocentes no ventre materno e os anciãos em seu leito, tratando cada paciente não como um número, mas como o próprio Cristo que sofre. O professor católico deve ser apóstolo na sala de aula, um mestre da verdade em meio à confusão das ideologias.
A sua missão não é apenas de transmitir conhecimento, mas também de formar almas para o bem e a verdade, sendo uma luz que protege a inocência de seus alunos contra a escuridão do erro. Mesmo o profissional do turismo e da hotelaria deve ser apóstolo da pureza e da verdadeira acolhida, e deve lutar para que a beleza dessa cidade e de toda Santa Catarina não seja uma armadilha para o pecado. O profissional da tecnologia tem o dever de ser apóstolo do mundo digital. Ele deve usar a sua inteligência não para criar algoritmos que viciam ou isolam, mas para construir ferramentas que sirvam à família e à verdade. O servidor público deve ser apóstolo da honestidade e do bem comum. Em um ambiente onde a corrupção e a burocracia podem reinar, ele é chamado a ser a face da integridade, servindo a cada cidadão com a diligência com que serviria ao próprio Senhor. Para os fiéis, talvez não tenha citado a profissão de todo mundo, mas certamente cada um pode santificar a sociedade fazendo a sua parte, na parte que cabe na sociedade. A tarefa é gigantesca, o inimigo é poderoso e astuto. O mundo nos odiará, como odiou a nosso Senhor. Ele nos chamará de intolerantes e fundamentalistas, de medievais talvez, e seja, se nós perseverarmos, nos reinaremos com Cristo. Nós não lutamos sozinhos, nós temos conosco a promessa imortal do nosso Rei. As portas do inferno não prevalecerão. Nós temos a intercessão da Rainha dos Céus e da Terra, a Virgem Santíssima, que com o seu calcanhar esmaga a cabeça da serpente infernal e de todas as suas heresias. Nós temos o patrocínio do glorioso São José, terror dos demônios, modelo dos trabalhadores e protetor da Santa Igreja. Portanto, sejamos soldados de Cristo. Erguemos os nossos corações nesta festa da realeza de nosso Senhor, renovemos o nosso juramento de fidelidade, renovemos o nosso propósito de sermos bons católicos. Que as nossas vidas, que as nossas famílias e um dia, pela graça de Deus e pelo nosso esforço, a nossa pátria possam proclamar, junto com os mártires cristãos do México, cujo sangue fecundo regou a terra em testemunho dessa verdade, todos possamos dizer: viva Cristo Rei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E se não puder se confessar antes da missa, então após a missa eu retornarei ao confessionário.